Senhor, mais uma vez te buscamos, certos de sermos ouvidos por causa de Jesus. E confesso, como tenho me proposto a fazer sempre, que eu preciso de Ti. É isso que Tu nos dizes na Tua palavra, é isso que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Jesus nos deixou bem claro que sem Ele nós nada poderíamos fazer. Então, faze o que eu não posso fazer, porque sem Ti eu não posso nada. Receba a minha gratidão pelas orações dos que as fizeram agora, e ouça cada uma delas para a Tua glória, honra e louvor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. O tema da mensagem de hoje é: se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade. Esse tema veio de um texto que está registrado no Salmo 66, versos 16 a 20, que dizem assim estes versos: Venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Nós estamos, como é sabido, no segundo período de jejum e oração. Período de 40 dias de jejum e oração. E o nosso texto básico é Atos 13, 2, onde nós lemos assim: enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O tema é jejuando para ouvir o Senhor, o tema da campanha, não é? Normalmente pensa-se que jejum é um meio de negociar com Deus, levando a ouvir a nossa oração. Nada mais errôneo. Eu creio sim que jejum é um meio de nos humilharmos diante de Deus e fazermos-nos conscientes de que precisamos dele e conscientes da nossa incapacidade própria, mas expressarmos isso através do jejum. E também de que queremos muito aquilo que nós estamos pedindo. Por isso que nos dispomos a nos humilhar diante dele. Não obstante, o jejum é um meio de nos aproximarmos do Senhor para ouvirmos o que Ele tem a nos dizer acerca da sua vontade em cada área de nossa vida. Eu não vou me deter aqui, mas Jesus foi questionado por alguns que se aproximaram dele e perguntaram a ele por que os discípulos deles não jejuavam enquanto os discípulos dos
de João e dos fariseus faziam isso habitualmente. O texto está registrado em Marcos 2, 19 a 20, onde Jesus respondeu a esta pergunta dizendo: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo está presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Já falamos sobre isso muitas vezes, e a razão pela qual Jesus diz que os seus discípulos não jejuavam é porque ele estava ali presente, e não havia motivo para eles jejuarem, porque não havia nada que Jesus não pudesse fazer por eles, de forma prática, objetiva. Então, com Jesus, eles tinham tudo. Mas chegaria o momento que Jesus não estaria mais com eles. E eles que estavam usufruindo da presença de Jesus há 3 anos e meio, eles sentiriam a falta de Jesus e sentiriam o desejo de uma comunhão íntima com Ele, o que não seria possível mais como eles a tiveram durante esse período, razão pela qual eles jejuariam. Isso é muito claro. Pois bem, muitas vezes nós queremos muito que o Senhor nos ouça acerca de um determinado problema ou necessidade. E quando não somos atendidos, começamos a indagar a razão da nossa oração não ter sido ouvida. Ao nos aproximarmos do Senhor em jejum, nós devemos, sobretudo, estar dispostos a ouvir o que Ele tem a nos dizer antes de apressarmos a pedir algo. Antes de atender-nos naquilo que nós estamos querendo receber tanto, seria próprio ouvir o que Ele tem a nos dizer. É muito inadequado você se aproximar de uma pessoa e chegar logo e ir pedindo essa pessoa alguma coisa. É importante que você ouça o que essa pessoa quer dizer para você, procurar saber se essa pessoa tem alguma coisa que ela queira dizer a você. Por quê? Porque ela é maior do que você. Então você não vai chegar e dizer o que ela tem que fazer para você. Você tem que ouvir o que ela tem a dizer a você antes de qualquer coisa que você venha a pedir a essa pessoa. Se é assim, e se deve ser assim no trato uns com os outros, não é muito diferente no nosso trato com o Senhor. Muitas vezes, a razão de não termos a resposta à nossa oração pode ser porque Ele quer que nós tenhamos algum tipo de comportamento que não estamos tendo. É possível que Ele queira nos falar sobre algo que Ele deseja fazer em nós, se nos dispormos a fazer o que Ele quer, se nós, antes de qualquer coisa, ouvirmos o que Ele tem a dizer. Então é preciso que nós nos disponhamos a fazer mudanças que Ele quer fazer,
Muitas vezes sabemos, mas não estamos fazendo, ou então ouçamos o que ele vai nos dizer que a gente não está sabendo. A mudança que ele pode querer em nós pode ser mudança de atitude, de comportamento, ou uma prática errônea que tem caracterizado a nossa vida e que ele quer nos alertar para isso. O Salmo 66, versos 16 a 20, nós vimos: venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Então vejam, o salmista compartilhou a sua alegria com os que temem a Deus, aos quais ele quis contar o que Deus tinha feito por ele. Por isso que ele disse também nesse trecho: venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. Eu clamei com a boca, com a língua o exaltei. Verso 19, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Mas, nesse mesmo trecho, ele afirmou: se no coração se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim, traduz assim este verso: mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Muitas vezes nós abrigamos desejos e intenções em nossos corações que não são necessariamente expressos de forma verbal, mas eles estão lá. É importante dizer que o inimigo tem um trabalho que ele desempenha com muita fidelidade. E o tempo todo ele nos tenta com 1000 sugestões que vão ao encontro e não de encontro. Ir de encontro é você ir contra, mas ir ao encontro é quando a sua carne deseja aquilo que ele vai sugerir. E ele só sugere porque ele sabe que você deseja essas coisas. Porque ele conhece e sabe que é a carne do ser humano. Então ele vai oferecer sempre algo que agrada a sua carne, atende a sua natureza humana, corrompida e pecaminosa. Mas então, muitas vezes nós recebemos esses pensamentos e alimentamos esses pensamentos. E desenvolvemos esses pensamentos. Isso se torna em iniquidade. Porque não é pecado ser tentado, mas é pecado você deixar que essas sugestões afetem a sua
vida de forma que você vive pensando em fazer o que ele sugeriu. Se você alimenta pensamentos e desenvolve ideias sobre aquilo que você sabe que não deve fazer. Então, não é errado ter desejos. O errado é ter desejo do que é mal, do que é perverso, daquilo que contraria a palavra de Deus. Muitos religiosos do tempo de Jesus abrigavam pensamentos iníquos em seus corações, mas eles não externavam isso de forma verbal, mas estava lá. Jesus deixou evidente que o que contamina o ser humano é o que está no seu coração. Marcos 7, 21 a 23, dizem assim estes versos. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Bem, nós podemos pensar aqui no seguinte. Jesus está falando de quem? Podemos pensar na pessoa que não tem o Senhor. E o coração dela está cheio dessas coisas. Porque é nisso que ela pensa o tempo todo, a vida dela está centralizada nessas coisas. E porque tudo isso tem a ver com a sua natureza pecaminosa, e que, enquanto você e eu vivermos, vai agir no ser humano. Agora, o inimigo então vai o tempo todo insuflar e jogar esses pensamentos na minha e na sua vida, mas eu não posso abrigá-los de modo a trabalhar esses pensamentos, idealizando como realizá-los, porque isso aí é iniquidade. Então, ele vem, temos que também definir o que é coração. Parece mais coerente definir como a mente humana. Eu entendo que em muitos lugares nós podemos entender a palavra coração como o espírito humano. Mas na vida de quem abriga esses pensamentos continuamente, o seu espírito, se não foi regenerado, então é uma coisa só com a sua carne. E os desejos que ele abriga são estes. Então é um campo fértil para ele desenvolver várias ideias de como realizar isso. Mas nós temos que ter cuidado para não deixar que aquilo que o inimigo coloca em nossa mente prevaleça. Se somos regenerados em Cristo, nós temos o poder de Deus, temos a palavra de Deus, temos a graça de Deus para não fazer aquilo que a nossa carne deseja. Então, nós vamos examinar alguns textos que vão nos ajudar a entender isso melhor. Muitos religiosos do tempo de Jesus se orgulhavam de serem cumpridores da lei, mas abrigavam pensamentos iníquos em seus corações. João 8, 30
até o verso 47. É um texto longo. Jesus havia proferido várias palavras que são registradas no início do capítulo 8. Quando chega no verso 30, nós ficamos sabendo das informações que vamos compartilhar com os irmãos. No verso 30, diz assim: quando Jesus disse isso, é o que ele disse antes do verso 30. Muitos creram nele. Então veja, muitos judeus aos quais ele havia dito isso creram nele. Mas Jesus, que conhece o interior do ser humano, os advertiu dizendo: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. O que Jesus está dizendo? Vocês professaram crer em mim, mas vocês mostrarão que creram no que eu disse, se vocês permanecerem no que eu disse. O discurso pode ser muito bonito. O ensino de Jesus, eu fico maravilhado, especialmente com o Evangelho de João. É um evangelho que eu fico maravilhado com Jesus. Jesus se revela aqui nesse evangelho de uma forma extraordinária. As pessoas podem ouvir, gostar, mas isso não significa que elas vão seguir. Por isso que Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Permanecer na palavra é obedecer essa palavra, é buscar aplicar essa palavra, e significa que ela entrou e você a abrigou no seu coração. E ele acrescentou: conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. Libertar vocês de quê? Olha, o diabo é enganador. E ele mente o tempo todo. E ele vai trazer 1000 razões para você dar vazão aos seus instintos carnais. E a menos que você conheça a verdade e saiba como ele trabalha e como ele age, e saiba a origem destes pensamentos que ele traz à sua mente, você vai com facilidade se deixar envolver por eles. Então é preciso por isso que Jesus disse: conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês do engano, da mentira, da ilusão e de todo o artifício que o inimigo usa o tempo todo, comigo, com você, para nos levar a pecar. Mas o conhecimento da verdade nos liberta, porque você sabe que aquilo não vem de Deus, você sabe de onde vêm esses pensamentos. E você sabe que eles se destinam a levar você a práticas que a sua carne quer realizar. Por quê? Porque é gostoso. O pecado nunca é uma coisa desagradável à carne. Ela agrada a carne, ela satisfaz necessidades que a carne tem de se realizar através dessas práticas que são iníquas, são pecaminosas e nos afastam de Deus. Então Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade, a liberdade vai libertar vocês. Vocês não vão mais se deixar levar pelo engano. Agora é preciso que se diga:
Não é você ouviu a palavra um dia, uma vez. Você tem que ler ela sempre. Porque o diabo vai atacar o tempo todo. Ele vai trazer pensamentos os mais incríveis para você cair na rede dele. É preciso que você esteja permanecendo na palavra, lendo a palavra, ouvindo a palavra diariamente, para que você não caia na cilada dele. A palavra tem que estar viva. O apóstolo Paulo escreveu: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então essa palavra tem que estar habitando. Para que ela habite, você tem que lê-la diariamente, meditar nela. E descobrir e ver, todos os dias, como é que o inimigo age para te levar a pecar. Aí, qual foi a reação deles? Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Como você pode dizer que seremos livres? Então Jesus explicou: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Aqui fala de cometer um pecado costumeiramente. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Ele estava falando de si mesmo. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar. Veja o que havia no pensamento desse povo que havia crido em Jesus. No fundo, eles queriam matar Jesus, era isso que estava na mente deles. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Jesus está se referindo aqui ao diabo. Então eles disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. E Jesus continuou: vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e estou aqui, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. E ele vai dizer claramente: vocês são do diabo, vocês estão nas mãos do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Aí Jesus está dizendo que aqueles que haviam dito que creram nele, Jesus está dizendo: vocês não creram em mim, não. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Então, veja, Jesus não passou a mão: nós cremos no Senhor. Muitas vezes, as pessoas com facilidade professam crer em Jesus, mas não permanece.
na palavra. Não conhecem a verdade e não são libertas daquilo que vem escravizando essas pessoas. Justamente porque, na realidade, não creram, não entenderam essa palavra, ou entendem-la deturpadamente. Jesus mostrou que, mesmo quando não tiramos a vida de uma pessoa, esse desejo pode estar escondido no coração. E muitas vezes é expresso através de atitudes e palavras que evidenciam isto. Isso. Mateus 5, 21 e 22. Jesus está dizendo, vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate. Jesus está se referindo a um dos 10 mandamentos. E ainda, em outro lugar, é dito, quem matar estará sujeito a julgamento. Agora veja que Jesus disse, eu porém lhes digo, que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, tirar a vida de uma pessoa não é só tirar a vida dela literalmente, mas é você odiar essa pessoa, é você ficar irado com ela. Quando você fica irado com a pessoa, você quer ver ela no inferno. Você quer que uma desgraça venha sobre ela. E assim você expressa todo o seu ódio e ressentimento contra essa pessoa. A ira é uma expressão daquilo que você tem no seu coração. E se você pudesse, você pegava o pescoço dela assim, ó, tchum, torcia, que nem o pescoço de uma galinha. Aí você vai dizer, eu nunca pensei isso. Todo mundo já pensou isso alguma vez. Não assim, talvez com esses detalhes assim, mas você já quis o mal de alguém que fez mal para você. Porque é assim que a sua carne reage. Eu não vou dizer para você que, olha, digo isso com muito temor. Eu sei da minha capacidade de mirar. E eu não confio em mim de forma alguma. Para alguém me tirar do sério, olha, tem que ter muito... Bom, mas eu sei que eu posso sair do sério. Então eu oro o tempo todo e peço a Deus que me encha do seu Espírito, que a minha vida manifeste o fruto do Espírito. Por quê? Eu sei da minha capacidade de pecar. E por isso eu leio a palavra, por isso eu me alimento das palavras de Deus, para que eu não faça uma loucura quando eu for provocado. Porque se nós dermos vazão aos nossos instintos e desejos carnais, nós estamos servindo ao diabo. E Jesus foi mais longe. Ele disse, eu porém lhes digo, todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, tanto quanto aquele que matou, literalmente, alguém. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Era um tribunal mais severo. E quem o chamar de tolo está sujeito ao inferno de fogo. Então veja, aqui nós temos a ira, temos o segundo item aqui fala o insulto. Você já viu alguém chamar alguém de imbecil, olha, de adjetivos, foi isso que a irmã falou?
N adjetivos, são qualidades negativas que você vê na pessoa. Esse cara é um canalha, esse cara não presta. Muitas vezes você diz isso para ele ou diz isso dele. É pior ainda. E quem o chamar de tolo, você é um burro, você é um incompetente. Aqui diz que você está sujeito ao inferno de fogo. Então nós temos que entender a gravidade de reagirmos a essas coisas que nos assediam, para que nós façamos a vontade da carne e do diabo. Mateus 5:27, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha, nós não podemos deixar de ver pessoas, de achá-las belas, atraentes, e muitas vezes até sedutoras. Agora a questão é o que eu faço com isso. Você não está imune a ver e ver essas coisas. Mas a questão é o que você vai fazer, o que vem depois de que você viu. Você vai ficar pensando nisso, você vai alimentar isso, você vai se insinuar para alguém que se insinuou para você. Você vai alimentar o desejo de estar na cama com essa pessoa, se você é solteiro, não pode. Se você é casado, você também não pode, a não ser com a sua esposa. Se você tem que gostar, apreciar, é o seu cônjuge. Você pode achar ele maravilhoso e alimentar pensamentos os mais variados com relação à pessoa do seu cônjuge. Pensamentos bons, né? Agora, se você faz isso com uma pessoa que não é o seu cônjuge, você está em adultério. Tudo isso está no coração, tudo está na mente, tudo isso está no interior daquele que segue as insinuações do diabo. Por isso Jesus disse que ele, o diabo, era o pai daquela gente, porque estavam insuflando-os para matá-lo. Mateus 5, 43 a 48, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é o natural no ser humano sem Deus. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Jesus explica para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Por quê? Porque o Pai de vocês não faz isso, não pratica o mal. O que Deus odeia é o pecado, Deus não odeia o pecador. Deus odeia a prática da iniquidade, mas não odeia. Bom, eu não vou dizer que Deus. É muito difícil você ver a linha divisória. Se a pessoa persiste na prática da iniquidade, o que está reservado para ela é o inferno. É um fogo que não se apaga, é um sofrimento que não tem fim. Mas não é isso que Deus deseja. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para isso Ele enviou Jesus. Agora, a carne, quando alguém se faz inimigo de alguém, essa pessoa normalmente, a tendência é odiar essa pessoa.
Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, por que recompensa terão? Não tem nenhuma vantagem. Os publicanos também fazem o mesmo. Publicanos eram os pecadores do tempo de Jesus. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os gentios também fazem também o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Como vamos conseguir essa perfeição? Impossível para mim e para você, só em Jesus. Por isso que a gente sempre repete aqui. Jesus veio para que nós vivamos por meio dele. Não é uma vida natural, é uma vida sobrenatural. Não sou eu, é ele em mim. Não somos nós, é ele em nós. Não tem outro jeito. Mas está escrito aqui, e se ele prometeu, ele vai fazer o que ele prometeu. Todos sabemos que o que abrigamos em nossos corações, cedo ou tarde ficará evidente quando nossas ações externarem a iniquidade que há dentro de nós. Jesus disse que a pessoa fala daquilo que está cheio o seu coração. Tiago, escrevendo capítulo 3, verso 13 a 18, diz assim: quem de vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Ou seja, a sua conduta tem que ser coerente com aquilo que você professa crer. Se pelo contrário vocês têm em seu coração, em seu interior, inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. A verdade é que isso é iníquo, isso é mau, isso é perverso. E ele diz, essa não é a sabedoria que desce lá do alto, isso não vem de Deus. Pelo contrário, é terrena, é animal, é demoníaca. Então, todos esses sentimentos que encontramos na carne, no interior da nossa natureza humana, aqui ele fala inveja amargurada, sentimento de rivalidade, de disputa, de guerra. Não mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Ele acrescenta, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. É em paz para os que promovem a paz.
Então, quem semeia discórdia, dissensão, e olha, isso não, nada disso vem de Deus. Isso é animal, é demoníaco, é terreno. Deus não ouve a oração de quem age com hipocrisia. Já tivemos a oportunidade de compartilhar com vocês a questão do jejum, que é abordada em Isaías capítulo 58. Mas eu vou ler um trechinho pequeno, comparado com o capítulo que é enorme. Isaías 58, versos 2 a 4. O Senhor diz ali através do profeta: mesmo neste estado ainda me procuram, dia a dia têm prazer em saber os meus caminhos. Eles buscavam a Deus querendo saber o que Deus tinha a lhes dizer. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, pediam que Deus trouxesse justiça. Tem prazer em se aproximar de Deus. Aqui fala de uma religião hipócrita, pura e simplesmente que cumpria determinados ritos religiosos. Por isso que o texto diz: tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo, agora veja a reclamação do povo: por que jejuamos e tu nem notas? Por que nos humilhamos? O que era se humilhar? Ele vestia um pano de saco, cobria a cabeça com cinza, tinha uma atitude de piedade, de contrição, de quebrantamento. Era só por fora. Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Aí Deus vai responder: acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. É uma palavra dirigida aos que eram donos de trabalhadores, senhores de trabalhadores. E ele diz: eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Então vejam, não adianta nós termos atitudes religiosas que não têm a sua correspondência no nosso procedimento, a maneira como lidamos uns com os outros, como lidamos com Deus. Olha, é impossível você fingir para Deus. Não dá para esconder nada de Deus. É tolice querer enganar a Deus. É o cúmulo da... Isso sim, é imbecilidade. Uma das maiores iniquidades é não perdoar. Marcos 11, 24, 26, Jesus adverte: por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Mas Jesus então coloca aí: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, se você está com raiva de alguém, se você tem ressentimento contra alguém, perdoe. Perdoem para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês.
É claro que, não aqui, mas em outro lugar, Jesus disse que você vai ter que ir lá e resolver, não é só perdoar, você vai ter que ir lá resolver a questão com a pessoa, acertar as contas com ela, pedir perdão ou pedir que ela perdoe você, se foi você que começou o negócio. Mas se for outra pessoa que começou, mas você reagiu mal, então você tem que pedir perdão também. Vai lá, resolva, depois você vem resolver comigo. Para você pedir perdão a Deus, você tem que ter resolvido a questão com quem você ofendeu. Porque isso vai ser evidência de que realmente você está a fim de resolver a situação. Você está a fim de perdoar e quer perdoar, escolhe perdoar. É preciso dizer que perdão não é um sentimento, é uma escolha. Você escolhe perdoar, porque você não quer permanecer nesse estado. Porque quando você não perdoa, você carrega a pessoa que fez mal para você na sua mente o tempo todo. Você toma banho com ela, você dorme com ela, você levanta com ela, ela não deixa você. Então, liberte essa pessoa, deixe que ela vá, perdoe, libere, abençoe essa pessoa, ore por ela, peça que Deus abençoe, que Deus alcance-a com a sua graça e misericórdia, depois de você ter ido lá resolver com ela. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas ele adverte ainda, mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. E ai daquele que não perdoa, porque você está indo para o inferno. Porque se você não perdoa, você não tem o perdão de Deus. Se você tem ódio no coração, ressentimento, mágoa, e finge que está tudo bem, sua oração não passa do teto, não. Assim, ao jejuarmos, nós devemos pedir ao Senhor o mesmo que pediu o salmista, no Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, testa-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É você não ter medo de comparecer diante de Deus e pedir: Senhor, se tem alguma coisa errada na minha vida, me faz saber. Se você não está entendendo, peça que Deus faça você ver. O que tu queres que eu mude? O que está errado se você não tem essa consciência? Mas normalmente nós temos consciência. Mas se por acaso você tem dúvidas, peça a Ele que dê a você essa consciência, esse entendimento. E Ele não vai deixar de fazer isso, não. Não vai ser um dedo que acusa, não vai ser para dizer você é isso, você é aquilo. Não, não vai ser nada. Vai ser para simplesmente dizer: olha, você está fazendo isso errado. E você precisa consertar isso. Quem acusa é o maligno. Deus não acusa. Se você tem o Espírito de Deus, Ele vai trazer você como um pai faz com o seu filho. Olha, você não está fazendo a coisa certa. Eu amo você e quero que você faça a coisa dessa maneira, porque assim vai ser bom para você. Agora, por que o salmista pediu que Deus o sondasse?
Vejam o que ele diz no início do Salmo. Porque ele sabia que não podia ocultar nada de Deus. Ao conhecimento que ele tem de Deus, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Como é que pode? Mas ele sabia que Deus sabia tudo isso. Por isso que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas, Ele vê tudo e não há nada que eu possa esconder dEle. E Ele diz ainda, para onde me ausentarei do Teu Espírito, para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, no lugar mais escuro e escondido, lá estás também. Porque nada pode impedir Deus de chegar onde, em qualquer lugar. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. Ele vê no escuro, ele vê no escondido, ele vê onde ninguém está vendo, ele está vendo. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. É preciso explicar aqui. Não é que Deus se compactua com as trevas. Aqui está falando da capacidade de Deus ver todas as coisas. Então, não há lugar onde Deus não possa estar. Por isso ele pediu, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É por isso que o salmista escreveu, se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, eu tivesse abrigado a iniquidade e desenvolvido isso, o Senhor não me teria ouvido. Por isso ele pôde escrever, venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Eu clamei com a boca, com a língua exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Deus tem prazer em ouvir. É interessante que Jesus conta uma história de dois homens que subiram, estavam orando. Um disse, Senhor, eu te dou graça porque eu não sou como esse publicano aí. Eu faço isso, eu faço aquilo, e se auto-justificando. E Jesus diz que o outro orava de si para si, Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. Isso com as minhas palavras. É aquele que reconhece seu pecado, que é recebido, é ouvido, é atendido. Não é o que chega diante de Deus cheio de
de justificativas para Deus ouvir. Não. Deus nos ouve porque Ele é bondoso, misericordioso, por isso que Ele enviou Jesus, que morreu na cruz no meu lugar, para perdoar os meus pecados. Eu sou ouvido porque eu oro em nome de Jesus, consciente de que meus pecados estão perdoados. E toda vez que eu pecar, eu posso ter o perdão, desde que eu me arrependa e não pratique o pecado deliberado. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Feche os seus olhos. E é um momento oportuno para você se autoexaminar e ver o que tem de ser consertado na sua vida. Tudo que está a obstar você de se aproximar de Deus. Eu creio que se você está vivendo uma vida contrária a Deus, você não vai ler a Bíblia, você não vai orar, você não vai ter coragem de chegar diante de Deus. E se tiver, você não passa de um hipócrita, porque você sabe que está fazendo a coisa errada. Se não sabe, peça a Ele que faça você saber. Senhor, nós chegamos diante de Ti, conscientes da nossa condição de pecadores perdoados por Jesus. Não somos melhores do que ninguém. Somos falhos, limitados, pecadores, indignos, mas fomos objetos de Tua graça. Dá-nos um coração rendido, tira de nós todo o medo de nos abrirmos para o Senhor, porque o Senhor já sabe de tudo. O Senhor conhece todas as coisas, não há o que esconder de Ti. Então, ajuda-nos a realmente admitirmos o nosso erro, a reconhecermos o erro e a nos voltarmos para Ti, porque o Senhor é rico em perdoar, é rico em nos receber, nos acolher e nos abraçar, quando nos arrependemos, quando nos confessamos os nossos pecados e os abandonamos. Então, ouça-nos e atenta para a nossa súplica, nossa oração, porque fazemos confiados unicamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. É no nome dele que oramos, crendo que o Senhor nos ouviu por Jesus. Amém. Vamos ter os avisos e depois vamos